Olá, alunos da EAD, satisfação estar com vocês. Eu sou o professor Janeise de Lima Meira, né? Estou trabalhando com vocês a disciplina didática. A disciplina didática, como a gente vê, é uma disciplina que a gente imagina que vai ensinar a trabalhar. Na verdade, a gente não vai ensinar a dar aula, né? A gente vai ensinar sobre as tendências em educação, sobre os procedimentos pedagógicos, na verdade, né? Vamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Então é essa a nossa intenção com essa disciplina, tá bom? Então aqui, olha, eu vou trazer para vocês a concepção didática que vocês observaram lá na página que a gente tem lá na internet, né? Lá no Moodle, tá? Então olha lá, o que é didática, né? Então às vezes a gente pensa assim, mas o que é didática? Ou então a gente escuta lá o professor falando assim, o professor ali, ele sabe muito, mas ele não tem uma boa didática, né? Ou então diz assim, aquele professor é excelente, ele tem uma boa didática, né? Às vezes, a forma como o professor trabalha, né, as estratégias que ele utiliza, é confundido com didática. Tá? Então a didática a gente vai ver agora como é que é discutida as suas concepções, né, os teóricos e as implicações disso no processo de ensino e de aprendizagem, tá bom? Então a didática, olha, pode ajudar os alunos a melhorarem seu rendimento escolar? Na verdade, a didática ela é a concepção de educação que os professores assumem no seu processo de formação, né? Então, vocês estão passando por esse processo de formação, é o processo que vocês estão adquirindo, tá ok? Então lá vocês vão conhecer as teorias, vocês vão se identificar com uma teoria, às vezes não vão gostar muito de outra, e isso vai implicar na sua maneira de ensinar, né? Esse que é o processo didático que a gente chama. Claro que, dependendo da concepção que você se filia, você vai adotar determinados posicionamentos, né? Claro, a gente não pode esquecer o conteúdo. O conteúdo, ele faz parte desse processo de desenvolvimento, tá ok? Então, o que o professor precisa saber e conhecer de didática para que possa melhorar o seu trabalho docente, né? A primeira coisa, para o professor de matemática, ele tem que saber o conteúdo, né? Isso aí é indiscutível, o professor tem que saber aquilo que vai ensinar. Então, nas outras disciplinas, vocês já devem ter observado sobre isso, devem ter estudado, né? A disciplina, inclusive, que estão fazendo em paralelo com essa, ou que fizeram lá no primeiro momento desse semestre, né? E nos outros semestres anteriores também, e aquelas que virão aí pela frente, tá bom? Então tem que saber o conhecimento do conteúdo. Depois a gente vai discutir, como vocês já devem estar estudando, né, sobre as práticas de como ensinar esse conhecimento, tá? Então a gente vai ensinar, por exemplo, como é que você vai ensinar a função do primeiro grau, né? Aliás, como é que você vai ensinar a função? Olha, se é uma função do segundo grau, então a gente já tem uma estratégia. Uma função exponencial, tem uma outra estratégia, né? Uma função afim, tem uma outra estratégia. Então, a maneira como você vai ensinar esse conteúdo é o que a gente está chamando de didática aqui, tá? Então, as perspectivas da didática. Temos duas perspectivas aqui, olha. Como um saber, né, um ramo do conhecimento e, portanto, uma ciência com o seu próprio objeto. Ou seja, a didática ela tem um objeto de estudo. Tá? Então ela vai estudar as práticas, né, os processos e como que ensina, né? Mais adiante a gente vai ver sobre essa relação, né, que trabalha, né? Então, olha, a didática tem como corpo teórico fundamentado com contribuições da psicologia, da filosofia e da sociologia, né, que são áreas do conhecimento que lançam luz sobre a complexidade da prática pedagógica, né? Então a prática pedagógica, que é essa maneira, essa estratégia, a maneira como o professor ensina, a maneira como ele aborda os conteúdos, né, tudo isso faz parte da prática pedagógica, né? E de modo geral as pessoas chamam isso de didática, tá? E a outra perspectiva é como uma disciplina dos cursos de formação de professores, né? Então todos os cursos que trabalha com a formação de professores, tem essa disciplina didática, né, para discutir, além desses processos, né, além de discutir sobre a prática pedagógica, como que isso é ensinado, né? Claro que, por exemplo, na disciplina de laboratório, vocês vão ver algo muito mais específico, né, como trabalhar determinado conteúdo. Não é o objeto de estudo aqui dessa disciplina didática, né? A didática ela está no âmbito maior, tá bom? E ela, enquanto disciplina de curso de formação, olha, ela ordena e estrutura as teorias e práticas em função do ensino, né? Nada mais é do que aquilo que eu já falei no início para vocês, tá bom? Então, olha aí, a gente vai observar a relação entre teoria e prática, tá bom? Então, teoria e prática. Às vezes vocês falam assim, a gente vê muita teoria aqui, a gente gostaria de ver mais práticas.
Cuidado, às vezes, por exemplo, a disciplina de estágio, aquele momento que vai para a escola, dependendo do autor, ainda continua sendo uma disciplina teórica, né? Na maioria dos casos é chamado de prática, mas ali ainda é teórico, né? Na verdade, você vai para a prática quando se forma, tá bom? Olha, como que a gente concebe a didática? Olha, temos aqui, olha, sociedade, né? Sociedade, o conhecimento, né? A escola, o ensino e as concepções. Então, tudo isso faz parte desse processo, né, da didática. Então, isso aqui é a didática. Veja que aqui nós compreendemos todo o âmbito do que é ensino, né, do que é conhecimento. Na verdade, a gente está falando de conhecimento, né, de saber, de sociedade. Toda a sociedade precisa disso, né, de conhecimento. Olha lá. Então, é a didática. Olha. Ensinar como, para quem, o quê, né, de que maneira que a gente vai fazer isso. Tá, okay? Então, esse é o processo de que o professor reflete, o professor pensa sobre isso e desenvolve as suas estratégias. Tá bom? Então, olha, a didática. Tem um grande autor brasileiro chamado Libânio, né? José Carlos Libânio, acho que tem material para vocês lá na página sobre o Libânio, e ele diz, olha, que a didática é a mediação entre as bases teóricas, científicas da educação escolar e a prática docente. Né? Então, é o fazer do professor, é o fazer docente. Tá? Então, olha, o que o professor faz nessa didática? Como? Tá? Então veja que as coisas estão sempre entrelaçadas e a gente está retomando isso para vocês. Olha. A concepção histórica, como vocês já viram lá, se eu não me engano, no primeiro ou segundo tópico lá dos textos que eu postei para vocês. Então, olha, a concepção didática, ela vem da Grécia Antiga, né? E tinha, olha, a ideia de ensinar, instruir e fazer aprender. Tá? Um pouco mais adiante, já lá no final da época medieval, apareceu um frade da Igreja Católica, que ele, chamado Comênios, né, ou Comênio, vai depender da tradução do livro que você está, né, é o nome de origem tcheca, né, que ele elaborou uma obra chamada Didática Magna, né, ou seja, era a arte de ensinar tudo a todos. Né. Então isso vai lá por cerca de 1633, tá? E tem uma outra definição didática que é do Aurélio, né? O dicionário Aurélio, né? Que diz assim, olha, a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Então, observe que, desde a Grécia Antiga até uma definição um pouco mais atual, que é aqui do dicionário, né, Aurélio, a ideia de didática, de permear o processo de ensino-aprendizagem, ela está interligada, né? Faz parte e elas apresentam relações aqui, ok? E quais são os objetivos da didática? Olha, de linhas gerais, a gente vai pontuar alguns aqui. Olha. Refletir sobre o papel sociopolítico da educação, né, da escola e do ensino. A gente sabe que na escola tem essa intenção de, além de ensinar os conteúdos específicos, no nosso caso, da matemática, né, fazer essa leitura mais sociopolítica e tornando o aluno um sujeito mais crítico. Tá? Um outro objetivo, olha, compreender o processo de ensino e suas múltiplas determinações. Tá? Então, olha, veja que eles estão interligados com aquilo que a gente já discutiu até agora. Né? Um outro objetivo, olha, instrumentalizar, teórico e praticamente, o futuro professor para captar e resolver os problemas propostos pela prática pedagógica. Né? Então, olha, já falamos sobre o papel sociopolítico, né? Compreender o processo de instrumentalização, né? E instrumentalizar o professor, né, no seu processo de construir relações entre aquilo que as pessoas chamam de teórico e prático. Né? Na verdade, a intenção é atingir um movimento dialético, onde teoria e prática, né, estejam sempre em movimento e não em separado, como a gente vê atualmente. Né? Um outro objetivo é redimensionar a prática pedagógica através da elaboração da proposta de ensino numa perspectiva crítica da educação. Né? Então, veja, a gente está sempre pontuando que um aluno ele deve receber do professor, durante seu processo de escolarização, um momento para que ele consiga desenvolver leituras críticas da realidade, né? Para que ele consiga compreender o que é a realidade, né? Porque ele faz parte dessa realidade e para que ele possa intervir nessa realidade. Né? Então, quando a gente fala numa leitura, né, tornando um sujeito mais crítico, é nesse sentido que a gente está falando. Tá bom? Olha, um pouco da história, igual a gente vê lá. Olha. Agora a gente falar aqui sobre o Comênios. Olha. Então, o Comênios, né, ou Comênio, dependendo da tradução, como eu já falei para vocês, né,
é um educador tcheco, né? Seu nome, na nossa tradução em português, ficou como João Amos Comênio, né? 1592 e faleceu em 1630. Né? Ele é conhecido como o pai da didática. E ele elaborou uma obra chamada Didática Magna, né? Que é o que eu já falei para vocês. Né? E olha, a Didática Magna, na verdade, ela é a arte de ensinar tudo a todos, né? E foi o pilar da educação para a vitória da Reforma Protestante. Né? Então, nessa época aí, a gente sabe que estava tendo a Reforma lá com o Calvino, né? Então, os processos de ensino e de aprendizagem, nesse momento, a ciência, a própria matemática, estava se desenvolvendo e passando por processo de mudança, né? De modo geral. Então, a contribuição do Comênios, ou do Comênio, como está pontuado aqui, ela teve uma importância significativa para a aprendizagem do conhecimento, né, de ensinar, de como ensinar, e assim por diante. Tá? Então, olha, esse processo dessa mudança que a gente colocou, né, é uma mudança entre esses dois sistemas político e econômico, né, chamado capitalismo e feudalismo. Né? Na verdade, a gente vivia na época feudal e aí, naquele momento, apareceu um novo sistema político e econômico, né, que é o capitalismo. Né? Então, na verdade, a didática é, olha, mudança na concepção de educação para adequação às necessidades do sistema econômico e social vigente, né? Ou seja, naquela época, direito de todos e de responsabilidade do Estado. Tá? Então, nesse momento, com o capitalismo, o Estado passa a assumir. Né? A gente sabe que, nesse momento, estava o Estado e a Igreja, né, que era o poder religioso, eles tinham uma relação muito próxima, né? E às vezes até dependente, digamos assim. Com o surgimento do capitalismo, né, aí já começa a separar um pouco as coisas. Pelo menos a gente observa isso em teoria, né? Não sei se na prática houve de fato essa separação, essa cisão. Tá? Então isso significou ultrapassar a simples transmissão de conteúdo com um ensino atraente voltado para a transformação da realidade. Né? Então uma das contribuições do Comênios foi essa, né, olha, de ultrapassar a simples transmissão de conteúdo como um ensino atraente voltado para a transformação da realidade. Né? Então essa era uma das perspectivas discutidas pelo Comênios. Tá? E ele foi o maior expoente desse momento, né, em meio à disputa do controle sobre a educação entre a Igreja e o Estado. Né? Como você já deve ter estudado, por exemplo, em Fundamentos ou História da Educação, sobre a influência que a Igreja e o Estado tinham nessa época, né? Nessa época de transição desse sistema político e econômico que era do feudalismo para o capitalismo. Né? Então o Estado, ele assume a educação até a Contra-Reforma, né? Quando os jesuítas tomam a frente, eles retomam, né, e tomam a frente da educação. Né? Por exemplo, se a gente pegar o Brasil, em 1522, por exemplo, veio a Companhia de Jesus para cá, para o Brasil. Né? Então, na verdade, já era a Igreja, já tinha retomado de novo o poder sobre a educação. Né? E aí, claro, eles vão ensinar segundo as suas estratégias. Tá bom? Como a gente observa lá, por exemplo, a ideia do sistema dos jesuítas, né? Tinha o preletor e tinha as pessoas lá só ouvindo, né? E depois deveria repetir. Na verdade, um sistema de educação que a gente quer, um modelo de educação, é que isso já seja superado. Né? Na verdade, isso já ultrapassou, a gente quer um outro modelo de educação. Né? Então, olha, Comênios valorizava a melhoria da vida social do homem a partir da educação quando ele tivesse um melhor conhecimento dele próprio e o desenvolvimento de sua capacidade de autocrítica. Né? Então nós já falamos sobre isso, olha, que teria como consequência uma maior solidez moral. Tá? Agora, a didática seria tanto um ato de ensinar como a arte de ensinar. Né? Então ela é um processo mais amplo, né? Na perspectiva do Comênios. Tá? E ensinar aquilo que a natureza social indicava com relação à instrução, à moral e à religião. Né? A instrução é aquela ideia que vocês já devem ter compreendido aí, né? Só apenas colocar o sujeito para repetir. Ele vê o instrutor das instruções, ele vai lá e repete. Só que nós estamos falando de educação. Educação, o processo é muito mais amplo. Educação é o instrumento de mudança, de transformação da sociedade. Né? Então o sujeito tem que ser ensinado a pensar, né? A analisar, a refletir sobre isso. E não apenas ficar reproduzindo. Tá bom? Olha,
No seu livro Didática Magna, contém uma concepção educativa baseada numa perspectiva religiosa. Naquela época não era para ser muito diferente, né? A gente vê aí a Contra-Reforma, né? As Cruzadas, né? Então a igreja naquela época era muito forte. Então não seria diferente se a obra do Comênios não assumisse uma concepção desse tipo. Então, a tal ponto, ela tinha essa perspectiva religiosa, a tal ponto que, ao se eliminar o aspecto didático, prejudica de forma total o primeiro, né? Ou seja, se eliminar o aspecto de como ensinar, prejudicava a aprendizagem, né, da perspectiva religiosa. Tá? Olha, um pouco mais adiante, né, chegou na época que a gente chama de iluminismo, né, com os iluministas, né? E aqui a gente vai apresentar alguns deles para vocês, né? Dentro da educação, um dos mais conhecidos é o Jean-Jacques Rousseau, né, francês da época, né? O iluminismo, ele inspirou, por exemplo, a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa também inspirou esse movimento, então é um movimento bem amplo, né? Claro, as coisas não acontecem numa data certa, né? Principalmente, igual aqui o iluminismo, esse pensamento de romper com a ideia presente no feudalismo, então ele é uma coisa a longo prazo, né? Ela vai acontecendo, essa ruptura, não é de uma hora para outra, tá bom? Então, olha, o Rousseau, ele era francês, né? Temos também, por exemplo, Diderot, né, que também era da época do iluminismo, né? O John Locke, que você já deve ter estudado também, que esse é inglês, né? Então todos eles estiveram fazendo parte desse momento chamado iluminista, né? Então a organização do trabalho pedagógico, olha, Rousseau, né? Um pouco depois tem o Pestalozzi, né? O Weber, o Froben, né? Que foram educadores que se destacaram, né, com ideias iluministas durante o século XIX e pelas inovações que propuseram, né, de modo especial no campo da educação das crianças, né. Então, olha, o Rousseau ele tem um livro chamado Emílio da Educação, né. Então esse livro é interessante, é fácil acesso, vocês com certeza encontram na internet, encontram também críticas sobre ele, né, encontra análise deles. É importante dar uma consultada para vocês terem uma noção, tá? Então o Rousseau, olha, ele defendia a pedagogia da existência, né, na obra que eu já falei, do Emílio da Educação, né? Então ele dizia que tudo é bom ao sair das mãos do autor da natureza, né? Mas tudo se degenera nas mãos do homem, né? Então, em linhas gerais, a gente vai observar em alguns autores dizendo que, para o Rousseau, o ser humano, ele nasce bom, né? A sociedade que o transforma, que o muda, né? É nesse sentido que ele coloca. Então, olha, a natureza humana seria essencialmente má e caberia à educação destruir uma natureza original, né? O outro é o Pestalozzi, olha. Pestalozzi tentou colocar em prática e desenvolver as ideias de Rousseau sobre a educação, né? A época de aprender não é época de julgamento e crítica, né? O ensino deve ter por alvo o desenvolvimento e não a exposição dogmática, né? O mestre deve respeitar a individualidade do aluno, né? Que agora a gente vê nos tipos de concepções de educação que está lá para vocês, né? Eu coloquei lá, acho que no segundo tópico lá, quando vocês discutem sobre os tipos de, aliás, as tendências pedagógicas, né? Tradicional, né? Tendência pedagógica ativa, as tendências progressivas, né? Progressivista e por aí vai, tá? Um outro teórico, né? É o Johann Heinrich Herbar, né? Mais conhecido como Herbar, né? Que a educação só é possível na medida em que se desperta o interesse dos alunos, né? E ele vai dar um foco para o método, tá bom? Ele diz assim, olha, o método da preparação, o novo conhecimento, a assimilação ocorre por comparação do novo com o velho, né? Ou seja, a relação que você faz daquilo que já conhece com o novo, aquilo que ainda não conhece. Olha, no século XVIII, o Rousseau, né, apresentou essa proposta que na época era considerada revolucionária, né, com a obra O Contrato Social, que é considerado uma obra clássica, né, de uma leitura mais difícil, né, e o Emílio, ou da Educação, que aqui a gente tem uma ilustração de uma das versões do livro, né. E ele estudou sobre o conceito de infância, né,
diz o quê? A criança ela é boa por natureza, à medida que ela vai se desenvolvendo, a sociedade que vai a transformando. Tá? E Rousseau defendeu uma educação livre, né, espontânea e natural, sem precocidade e pretensões de modelar a criança para fins sociais do futuro. Né? Então, olha, a metodologia para essa concepção do Rousseau, né, a metodologia tinha como foco uma ação do professor no sentido de preparar o aluno para ser um homem, aproveitando o seu desenvolvimento natural, mas exigindo para tal um ambiente favorável, né, isto é, altamente organizado. Tá? Não via necessidade de apressar o desenvolvimento intelectual, deixando que cada criança externasse interesse sobre um assunto e só a partir daí o professor iria respondendo sobre suas curiosidades. Né? Só a partir da adolescência é que deveria ser ministrado o ensino formal. Né? Então, até esse momento, o aluno seria pela espontaneidade. Tá? O método da natureza vale para todas as coisas, né? E diz que não deveria se estabelecer um mundo quando se lida com a educação de criança. Aliás, um modelo quando se lida com a educação de criança. Né? Na verdade, é isso. Né? A educação ela não tem um modelo, uma receita certa. Né? A educação é um processo. E processo ele sofre influências, mudanças, transformações. Tá? Ele propôs uma educação que envolvia a experiência pessoal da criança, né? De modo que por meio de atividades cotidianas, né, ou familiares, as crianças aprenderiam a aplicar aquilo que lhe foi ensinado em sala de aula. Né? Então, por exemplo, isso vai ter uma repercussão lá no Dewey, que a gente vai ver mais à frente. Né? É um modelo de educação que consegue aplicar no mundo cotidiano aquilo que foi estudado na escola. Tá? O Pestalozzi, olha, e seus princípios educacionais. Né? Ideias e teorias baseadas no princípio de que toda criança deveria ter acesso à educação, qualquer que fosse a sua classe social, né? Inclusive se fosse portadora de limitações para o seu desenvolvimento. Né? O Pestalozzi ele é um dos que começou a dar atenção para o que hoje a gente chama de educação especial, né? Para esse público que muitas vezes foi marginalizado. Né? A elaboração de um método que era a base da sua prática pedagógica. Né? Primeiro apresentava o conhecimento de forma mais simples e prática, em seguida utilizava a observação através dos sentidos e, por fim, exercitava o conhecimento de forma gradual para fixá-lo. Então, aquela ideia que a gente vai avançando a complexidade do conhecimento, né, do estudo, daquele conteúdo, à medida que vai se conhecendo, né, um pouco de cada vez. Tá? A concepção de ensino que Pestalozzi tinha era de que a criança se desenvolve de dentro para fora, né? E com isso era necessário o professor ter conhecimento do nível de desenvolvimento que seu aluno se encontrava para poder oferecer uma educação direcionada de acordo com suas necessidades e características próprias, né? Tem como método pedagógico a natureza. Então veja que o Pestalozzi também ele sofre uma influência das ideias do Rousseau. Né? A organização escolar era baseada nas seguintes características. Né? A turma era formada com os menores de 8 anos, né? Com os alunos entre 8 e 11 anos, e a outra turma com aqueles alunos que tinham idade maior do que 11 anos. Né? As atividades escolares duravam das 8 às 17 horas, né? E era desenvolvida de modo flexível. Então veja que aqui a gente já tem um modelo do que hoje a gente conhece como escola de tempo integral. Né? Os alunos rezavam, né? Também a influência da igreja, né? Tomavam banho, fazia desjejum, no caso o café da manhã, né? Fazia as primeiras lições, havendo um curto intervalo de tempo entre elas. Né? Então os problemas disciplinares eram discutidos à noite. Ele condenava a coerção, né? As recompensas e punições. Na verdade, o aluno passava por esse processo de transformação do sujeito, e não apenas com aqueles estímulos. Olha, você não faz isso porque vai ser penalizado. Ou então, se você fazer isso, vai receber uma recompensa. Né? E o Reba, né, olha, a percepção de educação dele, né, como uma ciência, e por isso ele trouxe para o professor o rigor metodológico. Né? Hoje, por exemplo, é confundido o rigor com um modelo tradicional. A gente precisa ter claro esse tipo de método adotado por cada professor. Tá?
Então, o rigor metodológico que tinha como procedimento o controle do comportamento do aluno, o ensino através da instrução, que deveria atender ao desenvolvimento de interesse, né? E da disciplina, que favoreceria a formação do caráter pretendido pela sociedade, né? Aos aspectos metodológicos do ensino, indicou uma série de passos determinados pelo interesse da criança, né? O primeiro passo dele, né, é a preparação, que consiste em trazer à mente, né, ideias anteriores que têm relação com as novas, né, ideias anteriores com as novas para interligar, né? Então esse era o primeiro passo que ele orientava, né? O segundo, que é a apresentação, né? Então tinha a preparação e agora a apresentação. Então era a apresentação das ideias novas para serem assimiladas, né? E aí sim, agora, como ele já tem uma base, né, já teve uma preparação, apresenta o novo, e aí ele vai ter condições de aprender, né? E o terceiro ponto destacado por ele, né, é a associação, que consiste na combinação do novo com o velho, né? E o quarto, que ele coloca lá, é a sistematização, que consiste na elaboração teórica do novo conceito, né? Ele disse, o aluno constrói um novo conceito. A partir do que ele vai compreendendo, então ele vai conseguir, né, escrever, sistematizar, falar sobre aquele conhecimento, né, que é a sistematização em linhas gerais, tá? E por fim, o quinto passo, né, que é a aplicação e a utilização pelo aluno do que foi aprendido nas suas atividades, né? Ou seja, o que hoje a gente diz que é a aplicação, né? Ou então aquilo que o aluno fala para a gente quando a gente vai ensinar alguma coisa para ele, né? Onde que eu vou usar isso? Aonde que eu vou aplicar isso? Para que serve isso? Então é todo esse processo que ele falou. E uma das concepções, como eu já falei para vocês, né, já adiantei, chamado de concepção tradicional do Reba, é que o foco até o século XIX ele era no professor e no ensino, né, e não no aluno. A gente vai ver que isso muda à medida que há a proposição de um novo modelo de escola, né, principalmente a influência do Dewey. E no Brasil, como é que é a didática? A gente viu a didática de modo geral, passando lá pela Grécia, né, passando pela época medieval, passando pela Revolução Francesa, né, de inspiração do movimento iluminista, e no Brasil, né? Então, olha, a constituição da didática no Brasil como disciplina, né? Temos também, além do Libânio, uma das grandes estudiosas, que eu já falei, que eu pontuei para vocês lá nos textos, na página da internet, né? É a Ludwig André, a Ivani Fazenda, né? Todas elas trabalham com o que é a didática no Brasil, né? Então a didática foi instituída como curso de licenciatura, né, por volta de 1939 e transformada em uma disciplina dos cursos de formação de professores a partir de 1946, né? Então 1939 foi quando começou a surgir no Brasil os cursos de formação de professores, né? E naquele momento, olha, ela tinha um enfoque prescritivo, normativo e instrumental, né? Ou seja, dizer o que tinha que fazer e fazer. Em outras palavras, né, o que a gente condena que é a receita, né? Pronto, olha, faça isso que dá certo. Na verdade, a gente está falando de educação. Educação é uma coisa séria, né? Educação não é só a receita. Então a didática no Brasil ela tinha esse enfoque mais, olha, prescritivo, normativo e instrumental, né? Então era o momento da afirmação do técnico e do silenciado político, né? Isso é Ana Maria Candor, né? Ela fala sobre esse processo, tá? Então a didática ela reduziu-se ao como, né? Como ensinar. E ao como ensinar a gente não consegue fazer toda aquela leitura crítica, né? Imprimir no aluno aquela leitura crítica, essa concepção, como a gente já falou antes, né? Porque o como só vai te ensinar o modelozinho ali que funciona e pronto. Se funcionar nesse contexto, tudo bem. Se não, muda o método, usa outra receita, tá? Às vezes um modelo pensado para a Europa, Estados Unidos, quer ser implantado aqui no Brasil, né? E aí às vezes no Brasil ainda tem a própria variedade, né? Na região sul, aqui na região, aqui no Tocantins também, na sua comunidade aí, então você está vendo que só aplicar receita não vai funcionar, né? Pode servir de inspiração, de orientação, de alguma forma, mas só chegar e aplicar não funciona, tá? E a didática no Brasil, olha, ela centrou-se na transmissão de normas e regras do bem fazer. Ou seja, se você faz bem ali, aplica a regra certinho, você é um bom professor, o seu aluno que tem problema.
né? O seu aluno que não aprendeu, ele que tem que estudar, ele que não presta atenção e que fica conversando. Na verdade, o processo de escolarização e a educação é um processo mais amplo. Tá? A didática também, olha, ela padronizou-se as ações didáticas como a única lógica de ver e estar no mundo, né? O pensamento liberal sobre a sociedade, a educação, a escola, o aluno e a aprendizagem, né? Então aí está vendo a influência desse modelo liberal, né? Da época começou aqui, como a gente já falou, da implantação do capitalismo, né? E até o momento atual. E ela também tem, olha, o predomínio de práticas pedagógicas tradicionais da igreja, né? E da ciência positivista, né? A igreja, como a gente já sabe, aquele modelo, tem o padre, o pastor, que é o preletor, então ele faz a sua preleção e aí não abre para a discussão, né? Então esse é um modelo que a gente não concebe, né? Na verdade, a educação é um processo dialógico, né? Como coloca lá nos textos que vocês viram do Paulo Freire, né? E o outro é a ciência positivista, né? Então é aquela ciência que ela tem que testar. Ela testa, se der certo, está validado. Se alguma coisa falhar, então tudo já vai por terra, já não está valendo aquilo. E quando a gente trabalha com pessoas, não, a gente tem que levar em consideração outras condições, o momento, o contexto, outras circunstâncias, né? E quando é com criança, ainda mais, tá? E a didática no Brasil também ela foi, olha, a assimilação por repetição passiva da cultura do dominador pelos dominados, né? Então, não precisa a gente entrar em muito detalhe, vocês discutiram em outras disciplinas anteriores a essa, sobre esse processo, né? Então, na verdade, é só repetir aquilo que a classe dominadora coloca. Olha, tem que ser desse jeito e aí vai e repete, tá? Um outro ponto que eu coloquei lá para vocês é sobre o planejamento, né? Isso vai aparecer principalmente lá nos estágios, né? Estágio começa lá no 5º período, próximo período para vocês, né? Estágio 1, 6º período, estágio 2, 7º período, estágio 3, 8º período, estágio 4. Né? Então, o processo de planejamento e o planejamento dentro do processo de ensino e aprendizagem, ele é fundamental, né? Ele é necessário e fundamental. Então, olha, o que é o planejamento? Na verdade, em linhas gerais, o planejamento é um processo desenvolvido com o objetivo de alcançar uma determinada situação almejada, né? Ou seja, ele antecede essa prática, tá? E ele almeja que essa prática aconteça de modo eficiente e eficaz, né? Otimizando esforços e recursos existentes, tá? Para isso, existem diversos níveis de planejamento praticado por uma organização, né? O planejamento, em sua origem, ele não veio para a educação, né? Ele veio, na verdade, para o mercado, de modo geral. Então, lá, por isso que aqui a gente coloca, teve vários níveis, né? Mas para a educação, a gente fala em planejar a atuação docente, ou seja, a atuação do professor, né? E o planejamento, na verdade, ele é um processo gerencial, ou seja, pensar em planejamento significa, portanto, pensar em gerenciamento. Como é que você vai gerenciar a sua sala de aula, né? Como é que você vai gerenciar o tempo para ensinar determinado conteúdo? Como é que vai gerenciar o conteúdo a ser ensinado, né? Muito embora já exista um currículo a ser cumprido, mas de que maneira que você vai fazer isso, né? E a didática, ela vem trabalhar com essas questões, né? E o planejamento é necessário para você articular e desenvolver a sua prática, tá? Portanto, o planejamento, na verdade, é um processo contínuo e dinâmico, né? Não é um processo estanque, né? Parado, né? Que está dentro de uma camisa de força, ali como coloca o Vasconcelos, né? Na verdade, o planejamento ele é algo dinâmico, né? E que consiste em um conjunto de ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, né? De forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente, né? Ou seja, educar é um ato intencional, tem uma intenção, né? Ele também é um ato consciente, porque o professor tem consciência daquilo que ele está fazendo, né? E isso, claro, ele deve ser coordenado e, obviamente, orientado, como a gente já viu, né? Tá, então, gente, olha, em linhas gerais, é essa aula que eu queria trazer para vocês, né? O material que está lá na página de vocês no Moodle é um material que ele é bem detalhado, né? Também procurei colocar para vocês vídeos,
procurei colocar música, observe lá que tem a atividade 2, que é a análise da música, né? 2 músicas eu coloco para vocês, né? Uma música do Pink Floyd bem conhecida, uma outra música do Gabriel Pensador, né? Tem outras músicas, tem outros filmes, né? Tem filmes também, eu não coloquei nenhum filme porque ele demora mais, né? E aí as atividades com certeza seria mais complexa, né? Mas nada que impeça de vocês assistirem filmes, né? Filmes sobre educação. Se vocês procurarem nas plataformas de busca, filmes sobre educação, né? Filme que trata sobre isso. Música sobre educação, música que analisa a educação. Vai aparecer uma infinidade, né, de sugestões para vocês. Eu coloquei lá apenas 2 músicas, uma atividade para vocês analisarem. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo a prática de vocês, vocês também vão poder usar esse recurso, né? É aula de matemática, mas por que eu vou usar música? Tem sim. A aula de matemática, a gente também pode discutir essas questões, igual a gente falou aqui, eu estou falando para vocês como futuros professores, né? Mas lá vocês vão estar falando para os alunos, com certeza alguns não serão professores, mas tem como você trabalhar com esses recursos, tá? Para eles, fazer uma análise, e aí é aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Ensinar não é uma receita pronta, né? Ensinar é um processo, né? Ensinar é dinâmico, ensinar é um processo complexo, né? Mas não é algo impossível de fazer. Por isso que vocês estão tendo essa formação, por isso que vocês estão tendo todas essas discussões em vários níveis, né? Vocês tiveram disciplina sobre filosofia, sobre história, sobre didática, sobre psicologia, vai ter sobre o estágio, né? Vai ter da matemática, claro, que é o conteúdo tem que ter, vocês vão se tornar daqui a pouco professores de matemática, então vocês têm que saber o conteúdo, né? Então isso faz parte. Tá bom? Então eu desejo, assim, olha, estudos para vocês, boa sorte, muito sucesso, igual eu coloco no final de cada atividade para vocês, né? Que vocês consigam, de fato, transformar o ambiente no qual vocês vão atuar, né? Quando começarem os estágios, vão lá, desenvolvam um bom trabalho para que a escola queira vocês, né, nos estágios seguintes. Tá? Para que não tenha resistência. Provavelmente em algum lugar, algum momento, a gente encontra uma resistência, mas isso é normal, né? Mas a ideia é você fazer um bom trabalho para que essa resistência seja superada. E, na verdade, você como licenciando, como professor em formação, seja convidado para ir para a escola. E daqui a pouco, quando você se formar, você retornar como profissional, né? O Estado de Tocantins tem essa vantagem, que ele só aceita como professor alguém que já tem um nível superior, né? Isso é importante, porque já passou por esse processo de formação, igual vocês estão passando, né? Claro, às vezes tem pessoas que estão fazendo o curso aqui de matemática que já tem uma outra formação, não tem problema, você já tem um nível superior, você às vezes já atua, né? Mas por conta do seu nível superior, se não tivesse, igual alguns alunos não têm, o Estado não aceita, né? E isso é importante, porque você tendo um nível superior, você passa por todo esse processo, né, de compreensão do que é o conteúdo, né, o objeto que você estuda no seu curso, no nosso caso a matemática, e também sobre os processos de como ensinar, de como o aluno aprende, ou seja, você compreender o sujeito como um todo, tá? Então, olha, sucesso para vocês, eu desejo um ótimo curso para vocês, que a gente se encontre outras vezes, né? E como a gente daqui a pouco vai estar chegando aí nos festejos de final de ano, ótimas festas para vocês e tudo de bom, tá bom? Abraço, sucesso para todo mundo.